Só por questão de curiosidade aqui, turma, explicar para vocês bem aqui, né, que me perguntaram na aula passada e também no WhatsApp aqui, tá? Sobre gêmeos, né? Na espécie humana, ó, tá? Nasce normalmente um único filho. Então, o normal, turma, né? Nos casos lá, vamos supor assim, de 10, né? De 10, né? Cada 9 seria o normal, né? E um seria gêmeo. Então, o normal, né? Na espécie humana tem um único filho, né? Por cada gravidez, né? Pode ter mais filhos, né? Mas em vários tipos de gravidez, né? Em tempos diferentes. Mas em alguns casos, né? Nascem, né? Dois ou mais indivíduos, né? Nos casos que é mais fácil, né, você ter gêmeos, né, bivitelínicos ou univitelínicos, né? E existem ó, cerca de 75 milhões de gêmeos no mundo, né? Então, aqui um exemplo, ó, alguns gêmeos, né, que acabam nascendo, os meninos lá do Harry Potter, né? Mas no desenho eles são gêmeos, no filme eles são gêmeos, né? Na vida real só é um ator aqui, tá? Gêmeos aqui, ó, no atletismo, né? Em novelas e entre mais, né? Sempre ocorre, né? A ocorrência desses gêmeos, tá? Então, o normal mesmo é a mulher, né, ter um filho só por cada gravidez. Mas vai ter casos onde irá ocorrer, né, a formação, né, de mais um indivíduo, ok? E os gêmeos, ó, a gravidez múltipla, ela é muito cansativa. Se a gravidez de um filho já exige, né, bastante energia, né, bastante cuidado pela mãe, né, não somente um, imagine dois, né? O que que vai acontecer aqui, né? Esse organismo dessa mulher aqui, ele vai precisar, né, é, ter maior atenção, maior cuidado, ok? Ela vai gastar muito mais energia. Por quê? A pressão sobre os músculos, né, ossos e articulações, ele é maior, né? E a gravidez, ó, de gêmeos precisa, né, de um descanso extra, porque quanto mais né, ela vai chegando lá ao sétimo, oitavo, nono, vai ficando bem cansada, né? Não consegue nem andar direito às vezes, né? Dependendo de cada gravidez. Então imagine quando tem dois, três, quatro, né? Que tem casos aí, é muito complicado. Então, essa mulher ela precisa de mais descanso, porque são dois, ou pode ser mais, né, seres se desenvolvendo dentro dela. Então, por exemplo, quando já tem um bebezinho lá dentro, a mulher já vai meia hora, né, urinar, porque quanto mais aquele bebê vai crescendo, mais pressionando ele vai, mais pressão ele irá causar na bexiga, né? Então, o espaço lá onde está a bexiga da mulher está sendo pressionado. Então, ela deveria, por exemplo, armazenar, vamos supor que 500 ml de urina. Ela vai armazenar 200, né? Ela vai armazenar menos da metade. Então, por isso que todo o tempo ela está urinando. Imagine dois. Ela vai mijar a cada, né? Urinar a cada 15 minutos, né? Então, eles vão pressionar, né? E, normalmente, né, turma, os gêmeos, né? Não é assim, né? De 2 a 3 meses antes, né? Mas geralmente um mês antes, né? Ou algumas semanas antes, né? Do parto normal, né? Dos 9 meses lá ocorrer, ele acaba vindo antes, tá? Por causa dessa gestação, que é um pouquinho mais complicada, tá? Do que a gestação normal. Na verdade, toda gestação praticamente é um pouquinho mais complicada, né? Mas varia de mulher para mulher, né? E, pessoal, gêmeos univetelínicos, chamados de gêmeos verdadeiros. Os gêmeos univetelínicos, ou gêmeo verdadeiro, como é que acontece? Você tem um óvulo, né? E esse óvulo vai ser fecundado apenas por um espermatozoide. Quando esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui, ó, fecundou. Houve, né, fecundação de origem ao embrião. Esse embriãozinho aqui, ele vai se dividir em dois, ó, tá? Ele vai acabar se dividindo em dois, dando origem, né, a duas células. Aqui, ó. Então, ele vai dar origem a duas células. Só que o que ocorre aqui, ó? Quando tiver esses dois embriãozinhos junto aqui, ó, esses dois bebês, ó, cada um vai ter o seu líquido amniótico, tá? Eles estão separados aqui, ó. Você pode observar, ó, que tem uma membrana que irá separar. Os professores, se não tiver essa membrana aqui, se ocorrer algum problema na formação e não ocorrer a divisão deles lá, eles estiverem ligados até pelo mesmo líquido amniótico, há o risco deles nascerem grudados, né? Como já aconteceu casos por aí, e ter que ter processo de intervenção, né? Processo cirúrgico. Às vezes, né? Dependendo do órgão que eles estão ligando, a mãe vai ter que optar, né? Por um ou pelo outro, né? Então é bastante complicado, né? Mas teve casos aí de gêmeos que viveram há muito tempo atrás, tá? Há muito tempo junto, viveram mais de 50 anos junto, né? Grudado um no outro, né? Acontece, tá? Mas geralmente é assim, tá? Eles estão em placenta, opa,
Eles estão cada um no seu líquido amniótico, tá? Cada um na sua bolsa, só que eles estão ligados, ó, pela mesma placenta, viu? Ó, tá? Então, ambos aqui estão sendo ligados, ó, pela mesma placenta. Ó. Cada embrião possui seu saco amniótico, né? Você viu lá na aula lá que o saco amniótico, a função dele é o quê? Proteção, né? Contra choques mecânicos e também, né? Fazer com que esse bebê não acabe dessecando, né? Dessecando, né? Ficando ressecado, ficando seco. E a placenta, né? Onde ocorre, né? As trocas, né? De nutrientes, troca de gases entre a mãe e os fetos, tá? Então, é a mesma placenta e, turma, eles estão, né? Separados, né? Por líquido amniótico. Cada um tem o seu. E aqui, né, turma, só apagar bem aqui, ó. Geralmente, turma, gêmeos univetelínicos, eles vão nascer do mesmo sexo, tá? Ou são dois meninos, ou são duas meninas, tá? Geralmente, que eu estava falando para vocês, ó, geralmente, né, são do mesmo sexo e assemelham-se muito entre si. Então, eles são gêmeos idênticos, eles são gêmeos semelhantes. Um exemplo que eu falei para vocês de gêmeos idênticos no colégio são as gêmeas do terceiro ano. Gêmeos diferentes, gêmeos bivetelínicos, são as gêmeas do sétimo ano, né? Uma é mais moreninha, do cabelo caracolado, e a outra branquinha do cabelo liso. Mas elas são gêmeas, só que elas são gêmeas bivetelínicas. Tá? Poderia ocorrer de vir um menino e poderia vir uma menina, tá? Poderia vir um casal. Mas aqui nos gêmeos univetelínicos, né? Ou vem duas meninas ou vem dois meninos, tá? Geralmente do mesmo sexo. Já aqui, ó, os gêmeos bivetelínicos, né? Ou chamar de gêmeos falsos. Por que gêmeos falsos? Porque eles não vão nascer geralmente idênticos, né? Pode vir um casal, pode vir uma menina e pode vir um menino, ou pode vir uma menina e pode vir um menino, né? Vice-versa, tá? Então aqui, ó, você tem dois óvulos, né? Então os gêmeos eles resultam, ó, de uma dupla ovulação. Então dois espermatozoides fecundam dois óvulos, como você dá para observar aqui na imagem, ó, né? Cada óvulo foi fecundado por um espermatozoide, né? E com a fecundação de cada um dos óvulos por um espermatozoide, não se assemelham muito entre si. Podem ou não ser do mesmo sexo. Como eu falei para vocês, ó, as gêmeas lá do sétimo ano, elas são do mesmo sexo, mas elas são um pouco diferentes. Uma é mais morena e a outra é mais branquinha, tá? Mas elas já nasceram um pouco diferentes. Poderia vir um casal, poderia vir um menino e poderia vir uma menina, né? Diferente ou semelhante, tá? Então aqui, ó, quando há fecundação de gêmeos bivetelínicos, né, os gêmeos falsos, cada um foi fecundado um óvulo diferente. Como eu falei para vocês, houve um caso lá nos Estados Unidos que a mulher teve relações, né, logicamente, e acabou ficando grávida. Só que o que aconteceu? Os primeiros gêmeos dela foram de uma fecundação univitelínicas. Foi um óvulo e um espermatozoide, e esse óvulo se dividiu em dois, né, dando origem a dois embriões. Aí o que aconteceu aqui? Você teve gêmeos idênticos, nasceu o primeiro casal aqui idêntico, e depois ela ovulou. Uma semana depois ela ovulou. Teve relações com o marido dela, e o que aconteceu? Um espermatozoide fecundou um outro óvulo. Só que esse óvulo aqui, ele não se multiplicou, ele não dividiu e deu origem também somente a um bebezinho. O que ela percebeu? Ela estava grávida de 3 filhos, sendo 2 idênticos, né? E um totalmente diferente. O que aconteceu? Ela teve o parto. Só que aí o médico, né? Ele falou, olha, como é uma semana de diferença entre eles, esse aqui ele vai precisar ter mais um cuidado. Mas, se não me engano, ele ficou em repouso, ele ficou entubado ainda alguns dias, tá? Tomando banho de luz ultravioleta lá e tudo mais. Enquanto os dois não, né? Nasceram lá tudo sem nenhum problema. Mas o outro, como foi uma semana, então adiantaram o parto dele uma semana, né? Ele teve que ficar entubado, tá? Então, turma, isso aqui é uma diferença, tá? Para quem perguntou lá, como é que ocorre, né? A gestação de gêmeos, tá? Gêmeos bivitelínicos e gêmeos univitelínicos. Lembre-se, univitelínicos são chamados de gêmeos verdadeiros, porque cada um, né, deu origem apenas de um óvulo e apenas um espermatozoide. E geralmente são do mesmo sexo. Já os gêmeos bivetelínicos foram 2 óvulos e 2 espermatozoides que fecundaram. E há a diferença aqui também. Cada um vai ter seu líquido amniótico e cada um vai ter sua placenta, viu, turma? Aqui, ó, você pode observar na imagem, ó, placentas diferentes. Ó. Cada um está ligado por uma placenta diferente do outro, tá? Então, essa aqui é só o caso de curiosidade mesmo, tá? Desse vídeo aqui, por isso que ele foi bem curto,
ok? Eu deixei as páginas do livro anotadas aí para fazer atividade, tá? Ela vai contar como ponto. Ah, professor, mas não está essa página aqui no calendário avaliativo. Eu sei, mas lembre-se de fazer atividade porque tem muitos alunos que precisam de nota lá no fim do bimestre e não tem como, né? E essa atividade salva, lança-se como ponto extra. Beleza? Então façam, enviem no Eclass e ou no WhatsApp, tá? Abraço, até o nosso próximo encontro na semana que vem, que será através do Zoom, tá? Nossa próxima aula será no Zoom.